Olá, investidores! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje, não vamos falar apenas do Google. Vamos fazer uma radiografia completa da sua controladora, a Alphabet. Mergulharemos fundo na máquina de dinheiro que financia tudo, mas o mais importante, vamos analisar a sua aposta de trilhões de dólares para o futuro, a inteligência artificial Gemini. Ela é a chave para a próxima década de domínio ou o seu maior ponto de vulnerabilidade? Analisaremos a fortaleza financeira da empresa, seus fossos competitivos quase intransponíveis e os riscos que tiram o sono de qualquer investidor. De processos antitrust bilionários à concorrência feroz da Microsoft e OpenAI. A pergunta final é: com tantas oportunidades e ameaças, a Alphabet ainda é uma compra inteligente para uma carteira de longo prazo? Fique conosco até o final para montar esse quebra-cabeça e chegar à sua própria conclusão. Vamos começar. Modelo de negócio. A estrutura da Alphabet. Mais que apenas um mecanismo de busca. Desde 2015, a Google se reestruturou sob uma holding chamada Alphabet. Essa estrutura tem dois componentes principais. O primeiro é o núcleo, o motor financeiro, Google. O segundo componente é o portfólio de apostas futuras, conhecido como Other Bets. Pense nisso como o laboratório de inovação e capital de risco da Alphabet, buscando as próximas grandes revoluções tecnológicas. O motor de receita, Google. Vamos detalhar o segmento Google, que responde pela vasta maioria da receita e quase todo o lucro da Alphabet. 1. Google Search and Other. O coração da Alphabet ainda é a publicidade na busca. Empresas pagam para aparecer para usuários que procuram ativamente por produtos e serviços. Este é um modelo de negócio incrivelmente poderoso e resiliente, baseado na intenção do consumidor. Ele inclui não apenas a busca, mas também a receita de anúncios no Gmail, Mapas e Google Play. 2. YouTube Ads. Em seguida, temos o YouTube. Com bilhões de usuários, o YouTube se tornou uma plataforma de publicidade essencial para marcas que buscam alcance massivo e engajamento. A receita vem de anúncios exibidos antes, durante e ao lado dos vídeos. É o segundo maior contribuinte para a receita de publicidade da Alphabet. 3. Google Cloud, o motor de crescimento estratégico. Este segmento compete diretamente com a AWS da Amazon e o Azure da Microsoft, oferecendo infraestrutura de nuvem, análise de dados e, crucialmente, plataformas de inteligência artificial como a Vertex AI. Para investidores, este é um ponto-chave. O Google Cloud está crescendo rapidamente e, após anos de investimento pesado, atingiu a lucratividade, provando ser um pilar robusto para o futuro da Alphabet, diversificando a receita para além da publicidade. Estratégia e perspectivas de negócios. O fator decisivo, Gemini e o futuro da Alphabet. Agora vamos falar sobre o que acreditamos ser o principal motor de crescimento e aposta mais significativa da Alphabet para a próxima década. A iniciativa Gemini. O Gemini não é apenas mais uma atualização. É uma reorientação estratégica fundamental que coloca a inteligência artificial no centro absoluto de todo o ecossistema da Alphabet. Para os investidores, entender a Gemini é entender a tese de investimento na Alphabet hoje. A estratégia se apoia em três pilares essenciais. 1. Reinvenção dos produtos principais. Primeiro, a reinvenção de seus produtos mais lucrativos. O Gemini está sendo integrado para transformar a experiência do usuário. A busca está evoluindo de um motor de links para um motor de respostas, fornecendo resumos diretos e inteligentes. No Google Ads, o Gemini otimiza a criação e o retorno sobre o investimento das campanhas, e no Android Workspace, ele impulsiona a produtividade. Isso significa produtos com maior engajamento, defendendo e expandindo sua base de usuários contra a concorrência. 2. Google Cloud como potência em IA. Segundo pilar, acelerar o crescimento do Google Cloud. Ao oferecer o Gemini através da sua plataforma Vertex AI,
A Alphabet não está apenas vendendo infraestrutura, está vendendo inovação em IA como serviço. Isso posiciona o Google Cloud para capturar uma fatia significativa do mercado empresarial de IA, atraindo clientes que buscam desenvolver suas próprias soluções de IA generativa no modelo mais avançado do mercado. É um diferencial competitivo claro e um motor de receita de alta margem. 3. Novas fronteiras e monetização direta. E terceiro, a criação de novas fontes de receita. A Alphabet já começou a monetizar o Gemini diretamente através de assinaturas Premium, como o Google One AI Premium. Isso cria um novo fluxo de receita recorrente. Mais importante ainda, o Gemini abre portas para mercados totalmente novos em saúde, pesquisa científica e automação avançada. Embora sejam apostas de longo prazo, o potencial de disrupção aqui é imenso e representa o upside que os investidores de longo prazo procuram. Solidez financeira. Em um mercado volátil, onde a incerteza econômica pode abalar até mesmo grandes empresas, os investidores buscam refúgio em um atributo fundamental: a solidez financeira. Poucas companhias no mundo personificam essa força como a Alphabet. O ponto de partida para entender a força da Alphabet é seu balanço patrimonial robusto. O destaque absoluto é a sua posição de caixa. No último relatório trimestral, a Alphabet reportou cerca de 110 bilhões de dólares em caixa e investimentos de curto prazo. Essa liquidez massiva funciona como um escudo protetor em tempos de crise e, mais importante, dá à gestão uma flexibilidade estratégica incomparável para investir agressivamente, mesmo quando os concorrentes precisam recuar. Dívida controlada. Do outro lado da equação, temos os passivos. Embora a Alphabet possua dívidas, seu nível é extremamente baixo quando comparado à sua posição de caixa e à sua capacidade de geração de lucro. Sua relação dívida líquida é negativa, o que significa que ela poderia quitar todas as suas obrigações com apenas uma fração do seu caixa disponível. Isso é o ápice da segurança financeira. O motor implacável de fluxo de caixa. O negócio principal de publicidade, alimentado pela busca e pelo YouTube, é uma verdadeira máquina de gerar caixa. Ano após ano, a Alphabet gera dezenas de bilhões de dólares de fluxo de caixa livre. Com essa fortaleza financeira, a Alphabet pode investir mais do que quase qualquer outra empresa em P&D e infraestrutura de IA, sobreviver a recessões econômicas sem precisar cortar investimentos estratégicos, fazer aquisições de empresas promissoras para expandir seus fossos, absorver os prejuízos de suas other bets por anos, na esperança de que uma delas se torne o próximo Google. Além disso, essa fortaleza financeira funciona como alicerce para vantagens competitivas que serão descritas a seguir. Vantagem competitiva. Vamos detalhar as 3 vantagens competitivas fundamentais que fazem da Alphabet uma verdadeira fortaleza no mundo dos negócios. Entender isso é a chave para entender o valor de longo prazo da companhia. 1. A primeira e mais poderosa vantagem é o efeito de rede de dados. Funciona como um ciclo virtuoso, especialmente na busca do Google. Quanto mais pessoas usam a busca, mais dados a Alphabet coleta sobre o que o mundo quer saber. Esses dados alimentam seus algoritmos, tornando os resultados da busca mais rápidos e relevantes. Um concorrente que começa hoje não tem acesso a mais de 2 décadas de dados de pesquisa. É uma barreira de entrada quase intransponível. Isso conecta a um segundo ponto, o alto custo de troca. A Alphabet construiu um ecossistema onde tudo funciona perfeitamente junto. Seu e-mail no Gmail, seus arquivos no Drive, suas memórias no Fotos, sua rota no Maps, tudo sincronizado pelo sistema operacional mais popular do mundo, o Android. Sair desse ecossistema é inconveniente e demorado. Essa fricção mantém os usuários cativos, garantindo uma base estável e previsível para a Alphabet. A segunda grande vantagem é o efeito de rede de 2 lados do YouTube.
É um ciclo poderoso que atrai tantos criadores de conteúdo quanto espectadores. Criadores vão para o YouTube porque é lá que está a audiência global, bilhões de usuários. E os espectadores vão para o YouTube porque é lá que está a maior e mais diversa biblioteca de conteúdo do planeta. Um novo concorrente teria que, de alguma forma, atrair os dois lados ao mesmo tempo. É o clássico problema do ovo e da galinha, em escala planetária. A terceira vantagem competitiva está na vanguarda da tecnologia. A liderança em inteligência artificial. Seus modelos, como o Gemini, representam uma barreira tecnológica altíssima. Mas o mais importante é que essa vantagem em IA não é um produto isolado. Ela fortalece todos os outros fossos. A IA torna a busca mais inteligente, os anúncios mais rentáveis e os serviços de nuvem mais poderosos. E o combustível para essa IA? A montanha de dados que eles coletaram por décadas, o nosso primeiro fosso. Cada vantagem alimenta a outra. Riscos e incertezas. Vamos detalhar os 4 maiores riscos que ameaçam o domínio da Alphabet e que todo investidor precisa ter no seu radar antes de investir. 1. O cerco regulatório e ameaça. Antitrust. O primeiro e talvez maior risco existencial para a Alphabet é o cerco regulatório global. O mesmo domínio que cria seus fossos competitivos atrai a atenção de governos no mundo inteiro. Nos Estados Unidos, o Departamento de Justiça tem processos ativos que acusam a Google de manter um monopólio ilegal tanto na busca quanto na tecnologia de publicidade. Na Europa, a lei dos mercados digitais já está forçando a empresa a mudar a forma como exibe seus próprios serviços nos resultados de busca. Quais são os perigos reais aqui? Multas bilionárias que já aconteceram são apenas a ponta do iceberg. O verdadeiro risco é uma ordem judicial para uma reestruturação forçada. A possibilidade, mesmo que remota, de ter que vender partes do seu negócio de AdTech. Isso atacaria o coração da sua máquina de fazer dinheiro. 2. A corrida de IA e a disrupção competitiva. Por anos, a Google foi a líder incontestável em inovação. Mas a ascensão da IA generativa mudou o cenário competitivo. A Alphabet não está mais jogando sozinha. A parceria da Microsoft com a OpenAI injetou uma nova vida no Bing e em todo o seu ecossistema, criando a primeira ameaça real à dominância da busca em mais de uma década. A corrida da IA é incrivelmente cara e não há garantia de que a Alphabet sairá como a vencedora definitiva. Além disso, há uma mudança de comportamento fundamental. As gerações mais jovens estão cada vez mais usando plataformas como TikTok e Instagram como mecanismos de busca visual e de recomendação. Se a busca se tornar menos central na vida das pessoas, o principal fosso da Alphabet começará a secar. A pergunta de $1 trilhão é: o Gemini pode reverter essa tendência? 3. Custos operacionais e o poço de dinheiro das Other Bets. A liderança na corrida da IA tem um preço exorbitante. Construir e operar os data centers necessários para treinar modelos como o Gemini custa dezenas de bilhões de dólares. As despesas de capital da Alphabet dispararam. Isso pressiona as margens de lucro. Os investidores precisam monitorar se o retorno sobre esse investimento massivo se materializará em receita e lucro no futuro. Por enquanto, é uma aposta cara. Ao mesmo tempo, temos as Other Bets. Projetos como a Waymo, carros autônomos, são fascinantes, mas continuam a queimar bilhões de dólares em prejuízos operacionais a cada ano, sem uma linha de tempo clara para a lucratividade em escala. Essa paciência do mercado não é infinita. 4. Risco de imagem, ética e execução. Finalmente, em um mundo cada vez mais consciente, os riscos de imagem e ética, ESG, são riscos de negócio. A IA generativa é um campo minado. Vimos recentemente como os modelos de IA podem gerar resultados problemáticos, tendenciosos ou simplesmente errados. Um grande erro do Gemini
como a controvérsia na geração de imagens que vimos no passado, pode causar danos significativos à marca Google, que foi construída sobre a confiança e autoridade. Questões sobre privacidade de dados, o uso ético da IA e a disseminação de desinformação através de suas plataformas são constantes. Um passo em falso pode levar a um boicote de usuários e anunciantes, além de atrair ainda mais atenção regulatória. Alocação de capital. A Alphabet detém uma classificação exemplar de alocação de capital. Ela demonstra uma gestão de capital eficiente, equilibrando investimentos estratégicos, retornos aos acionistas e manutenção de um balanço saudável. Investimentos estratégicos. A empresa tem um histórico de investimentos bem-sucedidos em aquisições estratégicas como o Android e YouTube. O foco em IA continua sendo uma prioridade. Retorno aos acionistas. A Alphabet possui um programa robusto de recompras de ações, reduzindo significativamente o número de ações em circulação, e também paga dividendos trimestrais. Governança corporativa. A estrutura de controle acionário, com Larry Page e Sergey Brin detendo a maioria do poder de voto, é um ponto a ser observado pelos investidores, embora a gestão operacional esteja nas mãos de Sundar Pichai. Restrições antitrust em M&A. Dada a atenção regulatória, é menos provável que a Alphabet realize grandes aquisições no futuro próximo. Chegamos ao final da nossa análise da Alphabet. E o que descobrimos? De um lado, temos uma verdadeira fortaleza. Uma empresa com um balanço patrimonial que é o sonho de qualquer investidor, com mais de 100 bilhões de dólares em caixa e uma dívida insignificante. Ela possui vantagens competitivas poderosíssimas, como o efeito de rede de dados na busca e o ecossistema do YouTube, que se retroalimentam e se fortalecem com sua liderança em inteligência artificial. A alocação de capital exemplar, com dividendos e recompras massivas, recompensa diretamente os acionistas. Porém, do outro lado, as nuvens no horizonte são reais e ameaçadoras. O cerco regulatório pode forçar mudanças estruturais no seu negócio de publicidade. A competição na corrida da IA é a mais acirrada da história da tecnologia, e os custos para se manter na liderança são astronômicas. Um passo em falso na execução ou na ética da IA pode abalar a confiança construída ao longo de décadas. Então, respondendo à nossa pergunta inicial, a Alphabet é uma boa adição para uma carteira de longo prazo? A análise sugere que, para o investidor paciente, a resposta pende para o sim. Investir na Alphabet hoje não é apenas investir no domínio atual da publicidade digital, mas sim uma aposta na sua capacidade de liderar a revolução da IA com o Gemini. É uma aposta que a sua fortaleza financeira e seus fossos competitivos são robustos o suficiente para resistir às tempestades regulatórias e competitivas. O potencial de crescimento, impulsionado pelo Google Cloud e por novas fontes de receita da IA, é imenso. No entanto, o investidor precisa estar ciente e confortável com os riscos significativos que vêm junto. A decisão final, como sempre, é sua. Pondere os fatos, analise os riscos e decida se o futuro da Alphabet se alinha com seus objetivos de investimentos. Gostou da análise? Deixe seu like, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos e comente aqui embaixo. Você acredita no futuro da Alphabet ou acha que os riscos são grandes demais? A gente se vê no próximo vídeo.